Bom, vamos continuar agora o nosso conteúdo, aqui fazendo alguns exercícios com vocês, implementando mesmo. Para isso a gente vai usar a plataforma online GDB. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele está pedindo para a gente fazer? Vamos fazer esse primeiro exercício, letra A, né? Escreva um programa que leia uma nota de um aluno cujo valor está entre 0 e 100. O programa deve escrever reprovado se a nota for inferior a 60 e escrever aprovado caso contrário. Então, vamos pegar, abrir online GDB agora para que a gente possa fazer esse exercício. Simples, mas depois da letra B a gente vai ter que fazer uma implementação maior nele. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente vai fazer. Bom, está aqui o online GDB. Vamos, então, começar a nossa implementação. O programa pediu para que a gente faça a leitura de uma nota de um aluno que está entre 0 e 100 e escrever reprovado se for inferior a 60 e aprovado caso contrário. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável chamada nota, né? Na verdade, vai ser do tipo float, nota, e depois eu vou colocar um cout aqui, digite a nota do aluno, 2 pontos, um em cima e outro embaixo, né, assim? E aí depois eu dou um CIN aqui, nota, e agora eu venho com o restante aqui. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui, na verdade faltou aspas aqui. Vamos lá, if nota maior do que 60, eu vou escrever, né, cout, aprovado. Se não, aqui a gente pode colocar um else aqui, else, eu esqueci de colocar o sinal de menor aqui, né, cout, reprovado. Basicamente é isso aí que é o programa, pronto, já tem o retorno 0 e acabou. Pronto, basicamente esse que é o programa que ele pediu para a gente fazer. Vamos rodar, ver se vai funcionar, se tem algum erro de sintaxe, alguma coisa. Opa, que eu esqueci alguma coisa aqui. Nota, sem nota, né? Eu esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula. Vamos de novo rodar aqui. Nota do aluno, vamos botar que seja 50. Ele está reprovado. Depois vamos botar uma nota 60. Ele está reprovado. E aí, depois, a gente tem que ver uma coisa que é um detalhezinho. Se a gente botar 61, por exemplo, ele está aprovado. Então, lá no enunciado do exercício, ele falou que é o seguinte, se a nota for inferior a 60, escrever aprovado, caso contrário, reprovado. Seria interessante que nós colocássemos aqui um maior igual a 60. Por quê? Porque aí fica melhor, né, em termos de notas mesmo, em relação ao que o FJF usa. Então, se eu tiver uma nota 60, o aluno está aprovado. Na letra B do exercício, ele pediu para a gente reescrever o mesmo programa, de modo que a gente vai repetir essa impressão para um grupo de alunos. E a quantidade de notas lidas é desconhecida, ou seja, eu não sei quais são as notas lidas. O programa deve ser encerrado se for lido um valor inválido, ou seja, fora do intervalo entre 0 e 100. Então, é isso que eu preciso fazer, testar o programa, tem uma sequência para que a gente possa testar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então, como que a gente vai fazer? Então, vamos continuar do mesmo jeito aqui, nota, sim, nota, né, mesma coisa. Aí agora eu vou colocar o while o quê? Presta atenção, nota, eu tenho algumas opções para fazer, tem que estar no intervalo de 0 a 100, então tem que ser maior, igual a 0, porque a nota pode ser 0, né? E nota menor igual a 100. Se estiver nesse intervalo, eu vou deixar ele entrar aqui dentro. Né? Se estiver no intervalo de 0 até 100, o programa vai ler e ele vai escrever do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, na verdade, todo esse if que está aqui vai aqui para dentro da nota. Então, quando eu digitar a nota, vou identar. É super importante esta identação, tá aqui,
coloca as coisas nos devidos lugares. Por exemplo, você percebe que aqui, olha, está identado em relação ao while, aqui está identado em relação ao if e aqui em relação ao else. Lembrando que esta instrução não precisaria da chave, que é apenas uma linha, tanto para o if quanto para o else, tá? Então não precisaria. Na dúvida, coloca a chave. Enfim, basicamente é isso aí. Agora é o seguinte, a gente precisa ler de novo a nota. Então eu posso copiar isso aqui em cima e colocar aqui para baixo. Repara bem que logo depois que eu fizer isso, olha, eu leio a primeira nota, já comparo. Ah, se ela for maior do que 0 e menor ou igual a 100, eu verifico ela. Se for maior do que 60, eu falo que é aprovado, se não, eu boto reprovado. Depois eu coloco outra vez a nota do aluno, digite a nota do aluno e coloco lá de novo a série. Eu acredito que seja interessante que a gente colocasse um /n aqui, para que, né, fique separado, né, as coisas, e depois, né, que ele fizer o /n, ele vai voltar de novo aqui, colocando essas notas todas aqui dentro. Quando eu digitar uma nota que não for 0 e não for 100, ele sai fora do laço. Bom, basicamente é isso, então, que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhada, vamos rodar o aluno, vamos botar aqui que a nota do cara seja, por exemplo, 50, tá? 50 ele está reprovado. Vamos botar 30, ainda continua reprovado. Eu vou botar 60, ele continua aprovado. 70, aluno exemplar 100, aprovado. Vou digitar uma nota agora, por exemplo, -1. Pronto, encerrou o programa, porque eu digitei uma nota fora do intervalo. Mesma coisa daria se eu digitasse uma nota, por exemplo, 70, está dentro do intervalo, ok? Se eu botasse uma nota, por exemplo, 101, é uma nota fora do intervalo, ele encerra o programa. Então, basicamente, esse aí é o exercício que a gente fez aí, o exercício 1, tanto a letra A quanto a letra B, tá bom? Não acho que seja difícil, né? Ele vai fazer o while aqui direitinho e vai fazer aí, no caso, o laço quantas vezes eu quiser. Lembrando que ele só vai sair do laço quando eu digitar uma nota diferente. E aqui a gente pode perceber um detalhe em relação ao while, né? Esse aqui é devido a uma condição, de modo que eu não sei a quantidade de repetições. Eu não sei quantas vezes eu vou digitar. Posso digitar 100 notas, 50 notas, 200 notas, não importa. Se eu digitar uma nota que for diferente do intervalo entre 0 e 100, aí ele sai fora do laço. Então, ou seja, é um comando while que a gente usa quando a gente não sabe o número de repetições, né? Enfim, dá para a gente fazer também o comando while usando o número de repetições fixo, que a gente viu lá no slide. Mas aqui, no caso, eu estou usando para um conjunto de dados que eu não sei quantos são, ou seja, não sei quantos dados serão digitados, ok? Vamos dar uma olhada agora no restante do exercício, do outro exercício. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Vamos dar uma olhadinha agora. A letra C, ele fala para você escrever... eu esqueci de colocar aqui para vocês verem a janela, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Repara bem que na letra C, ele fala o seguinte, ele fala para você reescrever o programa para que o usuário comece informando o número de alunos. Nesse caso, né, a quantidade de notas lidas deverá ser igual ao número informado. Então, aí ele falou para testar com 3, 64, 92 e 31. Acho interessante a gente mudar agora para você ver como que a gente vai fazer. Depende, olha só, na letra B, a gente colocou um intervalo, né, entre 0 e 100, ou seja, eu vou ditando quantas notas eu quiser, até chegar numa nota fora do intervalo, aí ele para. Agora aqui não, aqui eu vou querer que ele informe para mim quantas notas vão ser digitadas agora e depois eu vou digitando essas notas. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer isso no OrangeDB, mudando o mesmo programa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esperar, pronto, aí tá. Eu não perguntei. Antes de digitar a nota do aluno, então eu vou criar uma variável nova aqui em cima, do float aqui, eu vou criar uma variável inteira, int, né? Quanti notas. Quanti notas, que é a quantidade de notas, ok? Que eu não sei, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou botar um cout aqui, cout, vou falar aqui, ó, o seguinte, desculpa, informe a quantidade de notas.
2 pontos. E aí eu vou... Opa, esqueci do ponto e vírgula. Eu vou dar um CIN, quantinotas. Pronto, quantidade de notas, está aqui. Eu já informei a quantidade de notas que eu vou digitar. Então, agora eu tenho que pensar no meu while. Eu não sei quantas notas eu vou digitar. Agora, não, minto, agora eu sei a quantidade de notas que eu vou digitar. Então, eu vou usar a mesma estrutura que está aqui e vou tirar isso daqui. Agora, eu vou jogar o while para cima. Vou colocar o seguinte, em vez da quantidade de notas aqui, ó, de nota não sei o quê, eu vou ter que criar também uma outra variável chamada contador. Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ó, contador, tá? Contador e quantidade de notas, quantinotas. O meu contador vai começar do zero, tá? Vai começar do zero. Então, eu vou colocar aqui a quantidade de notas, agora eu vou falar, ó, while contador, ok? Menor do que quantinotas, né? Quantinotas. Ou seja, enquanto o contador, que vai contar a quantidade de notas, ele está começando do zero, primeira nota, depois segunda nota, enfim, ele vai, né, enquanto ele for diferente, aí, no caso, menor do que a quantidade de notas, eu vou permitir que ele digite a nota, né? Então, eu vou jogar agora esse out aqui para cima. Detalhe, gente, isso aqui é apenas uma sugestão de resolução, não necessariamente você vai ter que fazer dessa forma. Então, olha, eu vou informar a nota, verifico a nota e coloco se ele está aprovado ou reprovado. Quando é que ele vai sair fora desse laço? Quando o contador chegar a ser igual à quantidade de notas. Então, repetindo, eu criei uma variável contador para contar quantas notas foram digitadas, quantidade de notas, que é a quantidade que eu vou informar de notas que vão ser lançadas, e a nota que está aqui. Zerei o contador, pedi a quantidade de notas, estou fazendo um contador menor do que a quantidade de notas, pedi a nota, comparei. Faltando uma coisinha, que é o contador igual a contador mais 1. Essa instrução. Para ficar mais bonito, você vai fazer o seguinte, em vez de escrever isso, você vai escrever contador mais, que é a mesma coisa que eu acabei de escrever agora. Então, agora, cada vez que eu digitar, ele conta uma. Repara bem, vamos supor que eu coloque 3 notas. Se eu falar assim, olha, fala a quantidade de notas, 3, tá? O contador está 0. 0 é menor do que 3? É. Aí eu peço a primeira nota, leio a primeira nota, comparo ela. Incrementei para 1. Vou pedir a próxima nota, leio a nota, falo de novo. Incrementei para 2. Incrementei para 3, pronto, ele vai fazer. E vai acertar, e depois disso ele sai fora do laço. Vamos dar uma olhada para ver se esse treco vai funcionar ou não vai funcionar. Quantidade de notas, vamos botar 3, ó. Quantidade. Digite a nota do aluno. Vamos botar aqui que seja 50, por exemplo. 50, ele está reprovado. Outra nota do aluno, 60, ele está aprovado. E agora, 80. É a terceira nota e última. Aprovado e final de programa. Pronto, acabou. Exatamente isso que ele pediu para a gente fazer. Dava para firular um pouquinho, se quisesse, né, afrescalhar um pouco mais aí o código, né, ou seja, botar uma coisa mais cosmética no negócio, é colocar assim, digite A, contador, né, A, por exemplo, dá para você fazer assim, ó, assim, ó, A, aqui, contador, por exemplo, contador, vou botar assim. Dá para você fazer isso, ó. Por exemplo, primeira, peraí que ele não fez o nota do aluno. Pronto. Aí agora fica uma coisa assim, quer ver, ó? Forma a quantidade de notas, 3, por exemplo, ó, informe a 0 nota. Tem que colocar o contador mais 1, né? Eu esqueci aqui, porque o contador foi do 0, então tem que ser contador mais 1, para poder inicializar ali do... Então, ó, botei aqui 3, por exemplo. Olha lá, primeira nota do aluno, por exemplo, 50. Outra, 40. A outra, 100. Está aprovado. Lembrando o seguinte, eu não estou tratando aqui que a nota não esteja no intervalo de 0 a 100. Então, eu deveria também tratar. Se eu for tratar isso, que não, o exercício não pede, mas se eu for tratar, eu deveria sim colocar um if antes disso aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, né, você anota que você pode colocar aqui um if, aqui, antes desse if aqui, colocar aquele if que tinha lá antes, ó, if, por exemplo, if,
a nota for maior ou igual a 0 e nota menor ou igual a 100, você vai fazer isso aqui. Aí você vai jogar todo esse if para dentro, você só vai validar isso. E aqui embaixo, você vai fazer o seguinte, você vai colocar uma chave aqui, colocar um else aqui, e colocar assim, ó, um cout, ó, nota inválida. Nota inválida. Certo? Por quê? Porque se tiver uma nota fora do intervalo, né, possível, ele vai falar que a nota está inválida. Vamos ver se esse treco funciona. Vamos dar um aqui, vamos colocar aqui. Vamos supor que sejam 3 notas. Então, eu vou digitar a primeira. Por exemplo, 40 está dentro do intervalo. Ok. Agora, eu vou digitar uma nota, por exemplo, 200. Ó. Nota inválida. Ah, eu esqueci de colocar o /N aqui para ele correr para a linha de baixo. Né? Eu esqueci. Vamos colocar aqui um /N para que fique mais bonitinho, né? A nosso programa aqui. Vou botar um /N aqui, ó. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, coloquei aqui, vamos dar uma olhadinha, ó, informa a quantidade de notas 3, eu estou sempre usando 3, a primeira nota do aluno é 30, por exemplo. Eu botei aqui uma 200, ó, nota inválida. A terceira nota do aluno, 90, por exemplo, está aprovado. E acabou. Então, beleza, dessa forma eu começo a restringir cada vez mais, né, o meu programa e fazer ele ficar mais contextualizado em relação às exceções que podem ser lançadas, ou seja, por exemplo, o cara não pode digitar uma nota que não esteja no intervalo. Enfim, esse que é o exercício. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício que está aqui na apostila. É um exercício de teste de mesa, deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. E a gente depois vai fazer mais um exercício aí, que eu acho que é o exercício da tabuada, se eu não me engano. Esse aqui é o de teste de mesa, esse eu vou deixar para que vocês possam fazer. É só você rodar aí o teste de mesa e ver. E esse aqui, o exercício que tem uma tabuada, né? Escrever uma função que recebe um número inteiro n como parâmetro e imprime a tabuada de n. Por exemplo, se o número for 3, a função deve imprimir as linhas do quadro à direita, igual está ali. Então, nós vamos ter que fazer agora uma função. Na hora que você lê um negócio desse, é importante que você entenda o que a função vai fazer. Ela recebe um número inteiro. Primeiramente, a função vai receber um número inteiro, então ela recebe um parâmetro. E ela imprime a tabuada de n, né, conforme o quadro está ali embaixo. E se ela imprime alguma coisa, ou seja, se ela não tem retorno, essa função é do tipo void, ou seja, é uma função que não possui retorno. Então, vamos fazer esse exercício aí também, para que a gente possa entender um pouquinho mais aqui. Eu vou salvar aqui o online GDB, vou dar um save aqui. Vou colocar vídeo aula, exercício 03, para que as coisas fiquem mais certas. Vamos colocar um novo projeto. E vamos compartilhar a tela, que eu esqueci. E vamos fazer, né? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Bom, a tela já apareceu. Então, olha só, o programa quer que eu crie uma função que recebe um número inteiro, n, como parâmetro. Então, eu já vou criar aqui uma função, né? Antes do int main, eu vou colocar aqui o nome da função. Vai ser, não é uma função que vai retornar nada, então é uma função do tipo void. Void, por exemplo, eu vou chamar de imprime tabuada, tá? Imprime tabuada. Tá? Imprime tabuada. Imprime tabuada. Ela vai receber um parâmetro, que é um número inteiro, tá? Um número inteiro, então, int número. Imprime tabuada, int número. Então, vamos lá. Lá o exercício falou que a gente tem que informar para ele um número inteiro como parâmetro, para ele imprimir a tabuada de tal coisa. Então, por exemplo, imprimir a tabuada do 3, né? Do 2, do 3, enfim, não importa qual é a tabuada que vai ser feita. Então, vamos fazer aqui. A gente vai colocar aqui um int, né? Vamos colocar um int número aqui. Vou chamar de n para poder dar um diferente. N, certo? Vou botar um cout de uma vez, cout.
coloca assim, digite não, vamos colocar assim, informe o número para gerar a tabuada. Pronto. Aí eu vou dar um sim aqui. Ele vai pegar o PN. Minto, eu estou fazendo errado aqui, né? Na verdade, antes do void aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Desculpa aí, né? No int main. Informe aqui, eu vou até usar número, tá? Lembrando que as variáveis são de mesmo nome, mas elas estão em escopos diferentes. Aqui está no main, aqui está na função. Então, vamos no número para gerar a tabuada. Sim, número, né? Número. E aí, agora eu vou chamar a minha função. Imprime tabuada. Vou passar para ela o número. Pronto, acabou. Já fiz. Aqui na tabuada, né, o que ele vai ter que fazer? Ele vai fazer um laço para poder imprimir assim 3 vezes alguma coisa. Então, a primeira coisa que ele vai imprimir lá em cima vai ser assim, tabuada do número tal. Então, a gente vai colocar um cout aqui, cout. Ó. Tabuada do número. Pronto, do número. Então, ele vai escrever isso lá em cima. Ah, e faltou uma coisa aqui, né? A gente botar um /n aqui. Ou endline, tanto faz, tá? A tabuada do coisa. Então, agora eu vou fazer um while, né? Vou usar o while alguma coisa. While o quê? Preste atenção, a tabuada que ele quer que gere, que está no exercício, vai do número 1, do número 0, quer dizer, ao número 10. Então, o meu contador, vamos dizer assim, ele vai ter que ir do 0 até o 10. Então, eu vou ter que criar aqui, né, uma variável chamada contador. Eu posso criar ela aqui, eu posso criar em cima. Eu, particularmente, gosto mais de criar em cima. Então, eu vou criar um int aqui, contador, tá bom? E já vou atribuir um valor a ele, 0, por exemplo. Int contador 0, tá? Já coloquei o contador 0, int. Ó, contador menor ou igual a 10. Por quê? Vai de 1 até 10. Eu vou fazer aqui a tabuada. Então, eu vou fazer assim, ó, cout, tá? Cout. Deixa eu ver aqui como é que está escrito aqui no coisa. Tem, assim, 3 vezes alguma coisa. Então, nós vamos fazer, ó, 3, que na verdade sempre vai ser isso, né? Sempre vai ser o número. Aí, eu vou ter um vezes o contador, porque é cada fator, né? Vai ser 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, até chegar no 10. E aqui... e aí eu faço a conta, né? Número vezes contador. Pronto, ele vai ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro e vai montar a tabuada do 3, não é isso? Então, a tabuada do 3, botei um /n, agora falta eu colocar também um /n para cada fator que eu for fazer aqui, porque senão ela não vai dar certo, né? Não vai pular tudo, vai ficar gerando as coisas assim. Pronto, o programa está pronto, né? Vamos testar para ver se vai funcionar. Opa, tem um erro aqui, espera aí, faltou aqui o... Beleza, tem mais um erro aqui. Número, peraí, opa, é número, eu estou escrevendo errado, número vezes contador. Mais um erro, Deus me livre, eu estou ruim aqui, hein? Peraí, a tabuada, faltou ponto e vírgula. É bom que o compilador está mostrando todos os erros, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Beleza. Então, a tabuada do 3, por exemplo. Ó. Uma tabuada do 3. E olha só o que aconteceu. Olha que doideira. Ele ficou agora gerando a tabuada o tempo inteiro. Ainda está gerando, hein? 3 é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por que aconteceu isso? Isso aqui, e eu fiz de propósito, é o que a gente chama de loop infinito, ou seja, o programa está rodando infinitamente. Ele está nesse laço infinito, porque é um erro, né? Muito comum. Faltou a gente incrementar a variável contador. O contador sempre vai ser 0. Por quê? Aí vai ficar 0 menor do que 10, ele vai fazer eternamente, vai ficar aqui eternamente. Faltou fazer um contador mais. Aí agora sim as coisas vão mudar. Quer ver? Vamos botar um 3, a borda do 3, e aí também deu ruim, né? Deu ruim aqui, ele continuou fazendo o problema ali errado, né? Tá errado agora esse negócio. Vamos ver por quê
que ele não gerou o contador mais aqui para mim. Deixa eu ver, porque número vezes contador, ele não está incrementando o número sempre vai ser o 3, né? 3, espera aí, tabuada do, aqui não, aqui é tabuada, número, deixa eu ver, número vezes o contador, vou botar isso aqui entre parênteses, pode ser que seja isso também, e aqui o contador mais, ele vai incrementar o contador, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, porque costuma acontecer, isso também está errado. Contador igual a 0. Vou dar uma olhadinha aqui. Isso. Está infinitamente gerando a tabela aqui. E gerando direto, deixa eu ver. Por que está acontecendo isso? Ah, mas nunca vai funcionar, né? O contador está do lado de fora do while, né? Eu tenho que colocar o contador dentro do while. Uma mula, né? Enfim. Vamos dar uma olhadinha agora, creio que sim, olha, 3, aí agora ele gerou tudo 3. Ó, 3 é 0, 3, 4, 5, 6, 9, e assim vai sucessivamente até chegar ao 30. Se eu quisesse, por exemplo, a tabuada do 10, né, ele varia exatamente para mim a tabuada do 10. Ok? Então, na verdade, gente, é um exercício, vamos dizer assim, a princípio simples, não tem muito problema, mas é um exercício que costuma, né, pegar. Você vê que foi um erro meu aqui de deixar o contador fora do while, né? Fora do while. Vamos dar uma olhadinha agora em fazer o seguinte, olha só, vamos pensar que agora a gente queira imprimir, né? Vou fazer uma mudança nesse exercício, ele não está, inclusive, na apostila de vocês, de modo que eu queira imprimir um intervalo para ele gerar uma tabuada para mim. Então, ou seja, eu quero informar um número inicial, eu quero informar um número final, e aí, automaticamente, ele vai fazer para mim a tabuada, vamos dizer assim, daquele intervalo, né? Por exemplo, se eu quero de 1 até 9, por exemplo, então ele vai fazendo 1 vezes, etc., né? Enfim, é outra proposta no exercício aqui para poder fazer esse problema da tabuada, certo? Eu acho que seria interessante a gente fazer o seguinte antes. Tem uma parte aí que é a letra C, que eu acho que é interessante para a gente ver como fazer isso aqui dentro do coisa. Deixa eu colocar para vocês verem. Ok. Olha só, faça um programa que... Aqui, ó, desculpa, reescreva o programa para que ele imprima a tabuada de todo valor inteiro que o usuário digitar. O programa deverá ser encerrado quando o usuário digitar valor 0. Esse é legal, porque eu peço para ele, falo assim, informe o valor que você quer a tabuada. Ele informa, a gente gera a tabuada. Ele informa, a gente gera a tabuada. Então, eu acho interessante agora a gente ver como é que a gente vai modificar o exercício. Né? O exercício. Como é que nós vamos modificar para poder gerar isso da forma que ele está pedindo. Daqui a pouco eu faço aquela do intervalo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai implementar esse exercício aqui. A função nós vamos deixar lá, porque nós vamos chamar ela para fazer. Só que aqui agora, eu ainda vou continuar a falar que é um número para gerar tabuada, só que eu quero agora que ele informe vários números, né? Informe um número, 2 números, etc. O programa vai ser encerrado quando o usuário digitar o valor 0. Então, olha só, esse int número vai ficar aqui normalmente, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou ler o sim número, ok? Então, olha só, eu vou botar um while aqui dentro agora, while o quê? Número por o quê? Diferente de 0, tá? Diferente de 0. Se ele for diferente de 0, eu imprimo a tabuada. Imprimo a tabuada do número e depois eu vou copiar essas duas linhas. Deixa eu só dar um espacinho aqui, que fica melhor. Vou copiar essas duas linhas que estão, vou colocar aqui embaixo. Olha só, informa o número para gerar a tabuada, ele vai pegar o número, eu verifico se o número é diferente de 0, imprimo a tabuada. Acabei de imprimir a tabuada, eu gero, peço para ele informar um número para gerar a tabuada de novo, aí ele pega o número e gera, e por aí vai gerando vários também. Quando eu digitar 0,
ele sai fora. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso funciona? Vamos lá. Eu quero a tabuada do 3. Então, ele vai gerar a tabuada do 3. Ó. Agora, eu quero a tabuada do 5, por exemplo. Ó. 5, ele gerou a tabuada do 5. Eu quero a tabuada do 8, por exemplo. Gerou a tabuada do 8, está ali. Agora, eu quero a tabuada do 0. Não tem, é exatamente a minha condição. Terminou o programa. Então, assim, foi interessante, né, que a gente conseguiu gerar aí, no caso, a letra C, né, para a gente reescrever o programa. Na verdade, eu não estou reescrevendo o programa em si, estou aproveitando mesmo o programa para poder gerar aí as mesmas coisas para vocês. Vamos dar uma olhadinha na outra letra que está aqui, que é bem parecida com o que eu ia passar agora há pouco, mas eu acho que vale a pena mais fazer essa que está aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Na letra D, ele pede assim, reescrever o programa para que ele imprima a tabuada de todo o valor inteiro de 1 a 9. Então, ele quer que você reescreva de modo que, agora eu não vou digitar mais o número, então ele tem que pegar assim, a tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4, tabuada do 5, até chegar a tabuada do 9. Então, ele quer que você imprima a tabuada de todo o valor inteiro de 1 a 9. Beleza, vamos fazer então essa adaptação nesse próprio programa. Não vou ficar reescrevendo o programa. Vamos dar uma olhadinha aqui. De novo. Olha só. Aqui, nesse ponto, né, ele não quer que você informe mais um número para gerar a tabuada. Ele quer que você faça a tabuada de 1 até 9. Então, essa parte aqui, por exemplo, eu não vou precisar de informar o número para ele gerar a tabuada. Mas eu provavelmente vou precisar da variável número, para que ele possa fazer mesmo a tabuada. Eu vou tirar essas duas coisas que estão aqui, int número, né? Está aqui int número, agora eu já vou colocar aqui o valor para ele, vai ter a tabuada de 1, né? Vai começar do 1, vai até o 10. Então, olha só, enquanto o número for menor ou igual a 9, porque é a última que ele quer que gere de 1 até 9, eu imprimo a tabuada e tiro isso aqui fora, certo? Agora, é importante a gente lembrar que o próprio número vai ser o meu contador, porque ele vai entrar com 1, eu faço a tabuada do 1. Então, eu tenho que pegar agora o número mais, ou seja, incrementar para que ele faça a tabuada do 2. Ele volta aqui e faz a tabuada do 2. Depois do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Pronto, terminou o meu programa. Vamos dar uma olhada aqui agora para a gente ver se vai funcionar ou não esse treco. Vamos lá. Eu creio que... Vamos voltar aqui para vocês darem uma olhada, né? Então, ele pegou aqui, ó, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, assim vai até a tabuada do 9. Pronto, está feito o exercício. Uma pequena adaptação aí em relação ao que eu havia pedido, que era para fazer no intervalo, né? Aqui, na verdade, ele já deu o intervalo. Assim como eu também posso passar para ele um intervalo também, que é conforme eu tinha pedido, né? Já ajustando o programa aí, a gente aqui, no caso, vai pedir para ele, por exemplo, assim, ó, int número, por exemplo, número 1, chamar número 1, número 2. Bem, então eu vou colocar assim, ó, cout, por exemplo. Digite o primeiro valor que você queira gerar a tabuada. Eu vou dar um ceinho aqui, número 1. Depois eu dou um cout de novo. Digite o segundo valor. Vou botar assim, ó, o valor do intervalo, tá? Para poder ficar mais bonitinho aqui, ó. Do intervalo. Assim, ok. Aí eu vou dar um sim também de novo, número 2. Pronto. O que vai acontecer, né? Enquanto, aí, por exemplo, o número 1, eu pego o primeiro número e pego o número 2 como sendo o segundo número. Então, por exemplo, de 1 a 9. Então, o que acontece? Eu já começo a fazer a primeira tabuada do número 1. Depois eu vou fazer do etc, etc, até chegar ao número 2, né? Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Provavelmente, né, eu vou ter que criar aí um contador. Não, acho que não há necessidade de você criar um contador, né? Enquanto o número 1 for menor ou igual a número
2. Pronto, número 1 foi igual, menor ou igual ao número 2, né? Número 1, número 2. Lembrando que você vai ter que fazer um implemento aqui, ó, de número 1 mais, que ele vai incrementar. Então, por exemplo, se o número 1 for 1, o número 2 for 9, então ele começa com 1, né? 1 é menor ou igual a 9, aí ele faz e gera 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Tudo vai aqui. Vamos ver se esse treco vai funcionar? Vamos ver aqui. Então, opa, peraí que tem coisas erradas aqui. Sim, mas é uma mula também, né? Esqueci de colocar aqui, né? E aqui também. Vamos lá. O que eu fiz? Na hora de digitar eu devo ter apertado errado aqui. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá de novo. Tem uma coisa aqui, imprime tabuada do número. Imprime tabuada de qual número? Né? Do número 1. Né? Do número 1, certo? Então, ó, por exemplo, 1 a 5. Vamos ver se ele fez, ó, do 1 a 5. Ele imprimiu a tabuada do 1, imprimiu a tabuada do 2, imprimiu a tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 5. Perfeito, ou seja, ele imprimiu a tabuada de todos de um número para lá e para cá. Lembrando que a gente ainda pode fazer algumas restrições nesse programa. Por exemplo, se o número 1 for maior do que o número 2, como é que eu vou fazer? Vamos ver que se a gente digitar, o que acontece? Olha só, vou digitar 3, 3 e 1, por exemplo. O que ele fez? Nada. Por quê? Essa condição não foi atendida. Essa condição não foi atendida. O número 1 foi maior, ele sempre ser maior. Então, ele jamais vai passar por aqui. Como que eu resolvo? Posso colocar um if aqui, né? Se o número 1 for, eu posso colocar assim, ó, if, por exemplo, if número 1 for maior do que o número 2, o que eu faço? Eu posso criar uma variável int aqui, aux, por exemplo, auxiliar, né? E coloco, por exemplo, o número 1, no caso, é maior do que o número 2. Ela recebe o número 1, ok? Ela vai receber o valor do número 1. O número 2 vai receber quem? O número 1. Número 1. E o número 1 vai receber o aux. Uma troca de variáveis, né? Eu criei uma variável aux, coloquei o que está no número 1 lá, ficou guardadinho, falei que o número 2 agora é o número 1, para eu colocar ele maior para lá, depois do número 1 eu coloco o número 2, está aqui, aux. Pronto, já resolvi o meu problema, ele vai fazer o while normalmente. Isso somente se os números forem maiores. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, se eu colocar 6 e 1, por exemplo. Ele vai fazer do 1 até o 6, né? Então vamos dar uma olhadinha para ver se ele fez do 1 ao 6. Na verdade, ele fez somente a tabuada do 6. E vamos ver por que ele fez somente a tabuada do 6. Porque o número 1 recebeu o alvo. Espera aí. 6 e 1, espera aí. Então, o número 1, número 2 igual ao número 1, tá certo? Número 1 recebeu o aux. Número 2 recebeu 5. Espera aí, número 1. Opa, tem um erro aqui. Um erro de lógica, na verdade, né? Aqui, ó, número 2, né? Que eu esqueci. No aux vai ser o número 2, que vai ser o primeiro número, né? O número 2 vai receber o número 1, e o número 1 vai receber o aux. Agora eu acredito que sim, tem um erro de lógica aqui, então vou botar 6 e 1. Agora eu creio que sim, ele fez tudo, é só um errinho de lógica mesmo. Ó, tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4, tabuada do 5, tabuada do 6 e acabou. Eu acho que assim tá beleza para a gente entender um pouquinho. Enfim, gente, os exercícios praticamente são muito parecidos com esses que eu mostrei agora há pouco. Lembrando que nós vamos ver daqui a pouco, né, no outro vídeo, a parte 2, tá? Mas enquanto isso, vocês fiquem com essa parte do while. Lembrando uma coisa importantíssima, uma coisa que eu vou falar depois na parte 2 dessa aula. O comando while, geralmente ele é utilizado quando eu não sei o número de repetições, mas ele também pode ser utilizado quando eu sei o número de repetições. Qual é a regra, professor? Não tem bem uma regra, né? Vamos dizer que existe uma boa prática da gente falar que o while sempre a gente vai usar quando a gente não sabe o número de repetições. Mas, por aí, o pessoal usa de tudo, tá joia? A gente encontra, então, daqui a pouco na próxima aula.